Olá, eu sou o professor Maximiliano Scheiger. A gente ouve a palavra tributo o tempo todo, né? Faz parte do nosso cotidiano. Mas o que ela realmente significa, do ponto de vista da lei? Bom, é exatamente isso que a gente vai fazer hoje, uma verdadeira dissecação da anatomia jurídica do tributo. E vamos descobrir juntos que a definição é muito mais precisa e, eu diria, fascinante do que a gente costuma imaginar. Então, vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas que na verdade é bem complexa. O que de fato define um tributo? O que é que diferencia, por exemplo, a cobrança do imposto de renda de uma multa de trânsito ou da conta de luz que chega todo mês? A resposta para tudo isso está na lei, e é esse o mistério que a gente vai desvendar agora. Para organizar nosso raciocínio, a nossa jornada vai ter 5 etapas. A gente começa com a definição oficial, que está lá no código, depois vamos quebrar essa definição em 5 elementos essenciais, na sequência diferenciar tributo de punição, entender o papel da lei nisso tudo e, por fim, vamos ver por que essa definição toda é tão importante na prática. Vamos lá! Ok, nosso ponto de partida, a nossa base, é o Código Tributário Nacional, o famoso CTN. É nesse documento que a gente encontra a definição técnica, a definição oficial, que serve de alicerce para todo o sistema. E tá aí, artigo 3º do CTN. Essa é a definição oficial, sabe? É a pedra fundamental de todo o sistema tributário brasileiro. Pode parecer só uma frase longa, meio burocrática, mas acredite, cada palavrinha aí foi escolhida a dedo e tem um peso jurídico gigantesco. Para entender o que é um tributo de verdade, a gente precisa desmontar essa frase termo por termo. E para facilitar essa análise, vamos pensar nessa definição como se fosse o DNA de um tributo. Ela é formada por 5 genes, 5 características que são absolutamente essenciais. Se todas estiverem presentes, é um tributo. Agora, se faltar uma só que seja, legalmente, a gente já não pode mais chamar de tributo. Então, quais são esses 5 marcadores genéticos? Primeiro, tem que ser um pagamento em dinheiro, uma prestação pecuniária. Segundo, é compulsório, ou seja, obrigatório. Terceiro, não pode ser uma punição por algo errado. Quarto, tem que ser criado por uma lei. E quinto, a cobrança pelo Estado é uma atividade vinculada, não é opcional para ele. Vamos olhar cada um desses pontos com calma. O primeiro elemento, então, é que o tributo é uma obrigação de dar dinheiro ao Estado. No Brasil, o sistema é claro. O tributo é sempre in pecúnia, ou seja, em grana. Não existe a possibilidade do Estado cobrar um tributo na forma de um serviço, que seria um tributo in labore, ou exigindo a entrega de produtos, um tributo in natura. A regra geral é essa, a obrigação é de pagar uma quantia em moeda. Mas como em quase tudo no direito, tem uma exceção, né? E essa é bem interessante. Será que dá para pagar um tributo entregando um bem, tipo um imóvel? A resposta é sim, até dá, por um mecanismo chamado dação em pagamento. Só que as condições são muito, mas muito restritas. Precisa ter uma lei específica autorizando. O imóvel tem que ser avaliado antes, o valor tem que cobrir toda a dívida e, o ponto principal, a Fazenda Pública tem que aceitar. Não é algo que o contribuinte pode simplesmente exigir. Segundo ponto, a compulsoriedade. Pagar tributo não é uma escolha, é uma imposição. Um exemplo fantástico para entender isso é a antiga contribuição sindical. Lembra dela? Até a reforma trabalhista de 2017, ela era obrigatória para todo trabalhador. E por ser obrigatória, ela tinha a natureza de tributo. A partir do momento que ela virou opcional, ela perdeu esse gene da compulsoriedade e pronto, deixou de ser um tributo. Simples assim. Certo, agora a gente chega num ponto que gera muita confusão, mas que é uma das distinções mais importantes de todas. A diferença crucial entre o que é um tributo e o que é uma punição. O segredo está na origem da cobrança. O tributo sempre nasce de um ato lícito, algo permitido por lei. A gente chama isso de fato gerador. Por exemplo, ter um imóvel, receber um salário. Já a multa, não. A multa nasce de um ato ilícito, de uma infração à lei, como, por exemplo, não pagar o imposto devido sobre aquele imóvel. O objetivo do tributo é arrecadar, o da multa é punir. São coisas completamente diferentes. E aí vem uma questão que é um paradoxo jurídico sensacional. Pensa comigo. E se uma atividade ilegal, como, sei lá, a venda de produtos contrabandeados, gera uma riqueza enorme, o Estado pode cobrar imposto sobre esse dinheiro de origem ilícita? Olha, por mais estranho que possa soar, a resposta do nosso sistema jurídico é sim, o Estado pode e deve cobrar. E isso vem lá do direito romano, de um princípio que diz pecunia non olet. Sabe o que significa?
O dinheiro não tem cheiro. Pro fisco, não importa se o dinheiro veio de uma fonte lícita ou ilícita. O que importa é o fato econômico. Houve um acréscimo de riqueza? Se sim, isso é tributável. A punição pelo crime? Isso é outra história, lá do direito penal. A cobrança do imposto é uma questão puramente tributária. Muito bem, vamos agora para os dois últimos genes do nosso DNA do tributo. Os dois estão diretamente ligados à ideia de segurança jurídica, a como os tributos são criados e como são cobrados. O quarto elemento é o que a gente chama de princípio da legalidade, ou ex lege. Isso quer dizer, de forma bem direta, que um tributo só pode ser criado ou ter sua alíquota aumentada por meio de uma lei em sentido formal, aprovada pelo Poder Legislativo. Um presidente, um governador ou um prefeito não pode simplesmente acordar um dia e criar um imposto novo por decreto. Essa é uma das maiores garantias que o cidadão tem. E a consequência prática disso é enorme. O artigo 123 do CTN deixa bem claro: acordos entre particulares não mudam a regra do jogo fiscal. O exemplo clássico é o do aluguel. O contrato de locação pode até dizer que o inquilino é quem tem que pagar o IPTU. E tudo bem, esse acordo vale entre o locador e o locatário. Mas, para a prefeitura, se ninguém pagar, a cobrança vai ser feita contra o dono do imóvel, que é quem a lei define como contribuinte. E por fim, chegamos ao quinto e último elemento. A cobrança é uma atividade plenamente vinculada. O que isso significa? Que a autoridade fiscal não tem margem de escolha. Se a lei existe e o fato que gera o tributo aconteceu, o fiscal tem o dever de efetuar a cobrança. Ele não pode simplesmente perdoar a dívida por vontade própria. Esse ato obrigatório de formalizar a cobrança é o que chamamos de lançamento tributário. Bom, depois de passar por todos esses 5 elementos, pode ser que alguém esteja se perguntando: ok, professor, mas por que tanto detalhe? Qual é o impacto prático de saber essa definição tão precisa? A questão central é que essa definição funciona como um grande filtro. É ela que separa o que é tributo de todo o resto, de tarifas, de multas, de preços públicos. E por que essa separação é tão vital? Porque a partir do momento em que uma cobrança é classificada como tributo, ela é obrigada a respeitar toda uma série de regras e garantias que estão na Constituição, os chamados princípios tributários. E essas garantias, na maioria das vezes, não valem para as outras cobranças que o Estado faz. Para a gente fechar, eu queria deixar uma reflexão. A gente acabou de ver que a definição legal de tributo é um modelo de clareza, de lógica. Então, fica a pergunta no ar. Se o conceito fundamental, a base de tudo, é tão claro e bem definido, por que a prática do nosso sistema tributário é tão famosa por ser complexa, confusa e muitas vezes caótica? Essa é a grande questão que liga a beleza da teoria do direito com os enormes desafios da nossa realidade.